Filosofia para a vida, que alegria estar com você aqui. Gozarei da sua presença comigo nesse momento em que vamos pensar hoje dois filósofos fundamentais para o pensamento ocidental, que é Aristóteles e Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Diz a lenda que São Tomás de Aquino ele ficou tão impressionado com a filosofia aristotélica que ele absorveu essa filosofia jogando um pouco de água benta em Aristóteles. Sabemos que Aristóteles era um filósofo pagão e mesmo assim, então, Tomás de Aquino, vendo a sagacidade do pensamento aristotélico, ele de fato aprofunda nesse pensamento. E aqui é interessante nós vermos um pouco o vocabulário que permeia esses dois pensadores, vocabulário tanto do Aristóteles quanto do Tomás de Aquino. Por exemplo, ente. O que é um ente? O ente é tudo aquilo que é. Pode parecer redundante ou óbvio, mas não é. É umas precisações que é necessário que as tenhamos, para que você possa depois se localizar aqui no pensamento. Por exemplo, a janela é um ente, a caneta é um ente, o celular é um ente. Então, ente é tudo aquilo que é. Tudo aquilo que é um ente. E todo ente ele tem uma essência. Então, a essência é como se fosse ali o núcleo do ente. A essência é a identidade do ente. Então, todo ente tem uma essência. E todo ente ele tem uma essência e ele pode ter uma existência real ou uma existência mental. Por exemplo, quando eu digo Papa Francisco, é um ente que tem uma essência e uma existência, esteve conosco, agora partiu de saudosa memória. Quando eu digo elefante azul de bolinhas amarelas, é um ente, mas que tem uma essência e uma existência apenas mental, apenas conceitual. Então, aprendemos o que é ente, essência e existência. Já falamos nos programas anteriores o que é a substância, que também é aquilo que é e que não passa. E falamos também dos acidentes. Os acidentes são o aparecer da substância. Acidente é aquilo que aparece e que some depois, porque os acidentes eles experimentam o devir. Hoje é de um jeito, amanhã é de um outro jeito. Hoje tem, amanhã não tem. Então esse é o caráter dos acidentes. Depois temos ali as quatro causas da realidade que Aristóteles ele constrói e que Tomás de Aquino depois retoma, que é a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Por exemplo, qual é a causa material de uma estátua de madeira? É a madeira? Essa é a sua causa material. Qual é a causa formal de uma estátua de madeira? É a sua forma? É aquilo que a define como uma estátua. Qual é a causa eficiente de uma estátua de madeira? É o artesão que fez aquela estátua. Então, o artesão é a causa eficiente. E qual é a causa final de uma estátua de madeira? É o propósito pelo qual ela foi feita, talvez para decorar um ambiente, talvez para enfeitar uma sala. Então, da estátua de madeira, nós temos uma causa material, a madeira, causa formal, a sua forma, nós temos a causa eficiente, o artesão, que fez essa escultura, e a causa final, foi feita para decoração. E do homem, quais são as quatro causas do homem? Porque para Aristóteles e também para Tomás de Aquino, todo ente tem que ter as quatro causas. Então, a causa formal do homem é ser animal racional.
Então essa é a nossa causa formal, que é a nossa essência. Quem é o homem? O homem é animal racional. Qual é a nossa causa material? É carne e osso. Né? O ser humano, o homem, é feito de carne e osso. Qual é a nossa causa eficiente? Né? A causa eficiente imediata é o nosso pai, que nos fez. E a nossa causa eficiente última é Deus, que nos criou. E qual é a nossa causa final? Fomos feitos para a felicidade. Né? Fomos feitos para realizar o nosso ser. Então fomos feitos para sermos felizes. Então são essas 4 causas do ser humano. Então é um vocabulário importante para que nós possamos assim nos localizar, sobretudo quando falarmos de alma. Então Aristóteles tem essa obra chamada Sobre a Alma, e Santo Tomás de Aquino ele vai fazer depois um comentário sobre essa obra de Aristóteles, porque para falar de alma, Santo Tomás de Aquino vai valer-se da filosofia de Aristóteles. É claro que, né, o conceito de alma deve ser um conceito cristão, católico, para nós, mas o Aristóteles ele tem um conceito de alma que é da filosofia grega, mas Tomás de Aquino ele faz então, né, uma adaptação, né, desse conceito de alma grego do Aristóteles para o conceito de alma cristão. Então, o que é a alma para Aristóteles? Para Aristóteles, a alma é ato do corpo. Né? A palavra ato, no vocabulário filosófico, significa aquilo que é, né? Que está feito, que está completo. Então, a alma é ato do corpo. Atenção, nessa definição do Aristóteles, não se tem uma dicotomia, né, alma e corpo, uma divisão alma e corpo, que se tem em Platão, por exemplo. Né? Em Platão, nós vamos entender a alma, o corpo como cárcere da alma. Né? Platão, na sua filosofia, ele acreditava numa pré-existência da alma. Nós vamos ver na República do Platão, né, um mito chamado o mito de Er. O que diz esse mito? Que as almas estão no hiperurânio, né, esperando um corpo aqui embaixo, para que elas possam, então, né, possuir esse corpo. Então aqui está muito claro, né, a divisão da alma e do corpo. Esse corpo que essa alma que já pré-existe vai possuir, né, pode ser o corpo de um homem, pode ser o corpo de um cavalo, de uma minhoca. Então, né, em Platão tem, de fato, muito distinto essa divisão de alma e corpo. É o famoso déjà vu, né? Alguma situação que nós estávamos passando e a gente fala, nossa, eu já passei por isso antes. Por quê? Né? Porque a minha alma, que preexistia antes do meu corpo, já havia passado por tal situação. Né? Isso é em Platão. Em Aristóteles não tem, né, essa divisão de corpo e alma, mas em Aristóteles, corpo e alma é uma única realidade. Então, esta é a essência do ser humano. Né? A alma é ato do corpo. Aquilo que faz com que o corpo seja é a alma. Né? Se em Platão, né, o corpo é cárcere da alma, o corpo prende a alma, em Aristóteles não tem isso. Em Aristóteles é a alma que faz com que o corpo seja. Né? Então a alma é princípio de ser do corpo. Né? Sem um corpo sem alma é um cadáver, é um corpo inanimado, né? Sem alma. A palavra inanimado significa, né? Um corpo com alma é um corpo animado. Então quem anima o corpo é a alma. Se a minha mão está mexendo aqui agora, é por conta da minha alma. Então a alma é princípio de movimento no corpo. A alma é ato do corpo. Santo Tomás de Aquino ele vai repreender, né, esse pensamento do Aristóteles. Né? Aristóteles ele dizia que a alma tem 3 funções: a função vegetativa, a função sensitiva e a função intelectiva. A palmeira ela tem apenas a função vegetativa da alma, né? A função vegetativa é aquela função que fala do crescimento e do nutrimento,
Então a palmeira ela cresce e ela se nutre daquilo que está no solo. Então, das funções da alma, a palmeira tem apenas a vegetativa. O Totó, o meu cachorrinho, ele, além da vegetativa, ele tem também a sensitiva, porque ao contrário da palmeira que fica apenas no lugar, o Totó se move. Ele vai para lá, ele vem para cá. Então essa é a função sensitiva da alma. E o ser humano, né, além da vegetativa, que é o crescimento e a nutrição, além da sensitiva, que é o movimento, o ser humano tem também a intelectiva. Ele pensa, né, ele tem essa dimensão racional. Então o ser humano é o único que tem as três funções da alma, né, a vegetativa, a sensitiva e a intelectiva. Das partes da alma, diz aqui o Aristóteles, a única que é imortal é a função intelectiva, que apenas o homem tem. Então a palmeira e o totó não são imortais, né? Porque eles não têm a função intelectiva da alma, que apenas o homem tem, apenas o ser humano tem. Então Santo Tomás de Aquino ele repreende, né, esse repertório conceitual do Aristóteles sobre a alma e vai falar então da alma humana. Então, mesmo para Tomás de Aquino, a nossa alma, o ser humano é uma unidade de corpo-alma. Aqui não tem nem o verbo de ligação e, né? Não posso dizer corpo e alma, porque senão vou estar dividindo de novo o ser humano. E o ser humano é único, ele é corpo-alma. E aqui já faz parte também da profissão de fé católica, mesmo com a morte do corpo, a alma ela sobrevive. Então a alma, com o corpo morrendo, como a alma é imortal no ser humano, a alma continua a sua aventura na existência. E diz Santo Tomás de Aquino, mesmo a alma tendo no céu, se ela ganhar o céu, né, mesmo a alma no céu, tendo a visão beatífica, irá faltar para essa alma ainda uma coisa. Né? Mesmo tendo a visão beatífica, que é o máximo que o ser humano pode experimentar, vai faltar algo para essa alma. O que vai faltar para essa alma? Vai faltar o corpo. Então, somente quando a alma estiver integrada com o seu corpo, né, e ali será de novo uma única coisa, uma única essência, né, uma unidade, uma integralidade, somente nesse momento, então, que a alma ela vai experimentar a mais suprema felicidade, que é a visão beatífica, no momento em que ela for apenas uma unidade, né? Corpo e alma. Então que possamos cuidar bem da nossa alma. Estamos num mundo, numa sociedade que cuida muito bem do corpo, basta ver, né, as inúmeras academias que se tem por aí, mas devemos também, né, sobretudo, cuidar da nossa alma. Um corpo sem alma não sobrevive, ele pode jazer, mas a alma sobrevive sem o corpo. Muitas vezes nós vemos, né, pessoas, né, alquebradas, até fracas fisicamente falando, mas com uma fortaleza tão grande interna, e isso advém da alma dessas pessoas. Então são pessoas que, de fato, conseguiram, né, fortalecer a sua alma. E o contrário também nós encontramos, pessoas fortes, robustas, né, mas que são desanimadas ali, até talvez pegas, né, por melancolias, tristezas. Por quê? Porque a alma está em defasagem. Então, qual é o desafio do século XXI? É lembrar dessa grande esquecida, a nossa alma. Ok? Nos vemos aí no próximo programa. Obrigado por você ter estado comigo.